em prol das crianças, das famílias e da equipe escolar. Eu quero saber de você, quem tem filho ou filha aqui, coloca assim o sim, né? Quantos filhos você tem? A idade dos teus filhos. Eu quero trazer algo aqui já te agregando. Nossa live de hoje, eu trouxe um tema para você. Por que Deus nos chama para jejuar? Então nós vamos falar sobre o jejum. Existe uma batalha que nós precisamos entrar em prol das crianças. Tafinha, seja bem-vinda. Vamos falar também sobre a escola e sobre a família. Gente, foi muito conteúdo. Olha, Simone, Ana Luísa, 14 anos, então já tá numa fase de adolescência. Maravilha. Vamos ter um momento profético também no final e nós vamos estar abrindo o nosso jejum, tá bom? João Lucas, 22 anos. Show! Vai lá, escreve aí a idade da tua criança. Sejam todos bem-vindos, Sunflower. Seja bem-vindo. Que alegria ter você por aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou trazer alguns textos bases para vocês. Deixa eu ver aqui. Sei que esse horário é correria, que a gente tá saindo, a maioria das pessoas saindo do trabalho, né? Mas vai dar certo. Seja bem-vinda, Tereza. Olha só. Quem é mãe ou pai, escreve aí a idade da tua criança. Eu quero conhecer você. Nossa live de hoje é uma live de abertura. Nós vamos fazer um jejum de 12 horas em prol das nossas crianças, em prol das famílias e em prol do ambiente escolar, da equipe escolar, tá bom? Nós estamos com uma campanha, um momento de oração às madrugadas. E numa dessas madrugadas o Senhor me chamou para fazer um jejum em prol das crianças, das escolas e das famílias. Então, nós vamos hoje dar abertura a esse jejum. E você, querida e querido, é convidado para participar. E você pode também começar hoje a cair aqui de guarda-chuva. O que é que eu faço? Fica aqui. Fica aqui com a gente que você vai estar aprendendo, tá bom? Taila, seja bem-vinda. Mai, 19 anos, 9 anos e 2 anos. Que maravilha. Você tá com 3 fases diferentes que você precisa saber acessar cada uma dessas fases, né? A criança de 2 é uma linguagem, a criança de 9 é outra linguagem, a criança de 17 é uma outra linguagem. Então, você tem que saber falar com cada uma dessas linguagens aí dos filhos. Joel 2, 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem? E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal.
Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saiam o noivo do quarto e a noiva do seu leito conjugal. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao desprezo, para que as nações zombem dele, porque diriam dentre os povos: onde está o seu Deus? Uau! Grande, forte e profundo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, te apresento cada vida aqui presente, te apresento, Senhor, as pessoas que vão chegar, as pessoas que estão no propósito. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja conosco, nos guiando, que o Espírito Santo fique à vontade aqui, para se fazer presente da forma que Ele se agrada. Pai, eu quero te pedir também que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. Espírito Santo, que esta campanha, esta corrente venha fazer um quebrar de cadeias e um movimento através das nossas vidas, do nosso comprometimento para com as nossas crianças, para com as famílias e também para com as equipes escolares de toda a nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Gente, é um negócio grande quando a gente para pensar assim, todas as escolas, todas as crianças, todas as famílias. Você tem noção de que você está entrando em um lugar de intercessora? A oração da madrugada foi sobre intercessão. E foi sobre nós nos posicionarmos no papel de intercessor. De parar de só buscar para si e também buscar para o outro. De pedir ao Senhor para que Ele abra o nosso olhar, para que nós tenhamos um olhar como o de Cristo. Então, veja que é um esforço começar a ir para esse lugar, mas também é uma preciosidade, porque esse é o nosso chamado, tá? Você tem esse chamado para servir, o chamado para levar adiante a boa palavra, o chamado para ser exemplo de Cristo. Então, é algo precioso, é algo muito forte. Eu sei que Deus vai ter coisas lindas que Ele vai estar destravando e nos permitindo vivenciar nessa caminhada. Amém? Vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho para você do conteúdo, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa oração de abertura, tá bom? Querida, nós estamos vivendo numa geração em que a tecnologia tem sido assim disruptiva em todas as áreas, tem ajudado muito, tem avançado de uma forma gigantesca e também nós estamos vivendo numa geração marcada por uma grande batalha espiritual. Como assim, Jean? Nós nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, tanta informação disponível, mas ao mesmo tempo nós também estamos vendo crescer a ansiedade infantil. Nós estamos vendo a desestruturação familiar. Quantas famílias chegando ao fim, quantos casamentos sendo rompidos, quantas pessoas lidando com seus filhos fora do eixo da família, perda gigantesca de valores e uma perda também, um grande enfraquecimento espiritual. Você tem percebido isso? Nós estamos vivendo dentro de um cenário que
ao mesmo passo que tem sido muito bom o acesso, que estamos conseguindo nos conectar com pessoas distintas, diversas, de outros países, estamos também vivendo um afastamento dentro de casa. Estamos vivendo também uma frieza em casa. A família está sendo a maior afetada em meio a todo esse cenário de grande informação. Porém, nessa mesma caminhada de tanta evolução e tanto esfriamento, nós também estamos vendo nos ambientes também de igreja, nos ambientes religiosos, um pouco falar sobre jejum. E a prática de jejum é uma prática antiga, uma prática poderosa e uma prática que Deus estabeleceu para o povo. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quando foi a última vez que você jejuou? Melhor, eu vou fazer uma pergunta mais simples. Você tem o hábito de jejuar? Você só vai responder sim ou não. Escreve aí para mim. É um hábito seu? O jejum é um hábito. O que se encaixa com um hábito? Você jejua pelo menos 2 vezes no mês? Pelo menos, no mínimo aí. Não, Jean, toda semana eu jejuo. Uma vez na semana, pelo menos. Olha, toda semana, maravilha, viu, Mas isso é muito bom. E aqui eu já quero entrar no tópico, né? 3 vezes na semana, show, maravilha. Vamos lá, quero ver vocês. Quem tá enferrujado aí, que tem mais de mês sem jejuar, bota assim: estou me atualizando. Hoje é dia de atualização. Você vai aprender e entender a importância do jejum. Deus, ao longo de toda a história, ele sempre vem ensinando e orientando para preservar o povo, para restaurar a nação. Olha, aguento não. William, meu amigo. Não aguenta não o quê? 3 vezes na semana? Olha só. Ou 3 vezes no mês, conte aí. Ao longo de toda a geração, Deus vem ensinando o povo e convocando o povo. Olha o que a gente leu aqui em Joel, né? A importância de entender que o jejum, ele não é só algo físico, tem algo também espiritual. Não aguento ficar sem comer. Você aguenta, você começa devagarzinho, começa a entrar hoje no jejum com a gente, fica um tempo menor até ir adaptando. Uma coisa, o jejum, não adianta você começar já querendo subir a montanha, né, o Everest, já fazendo aqueles jejuns brabo, bem forte. Você começa com um jejum menor, vai fazendo com menos tempo. Por exemplo, faz um jejum de 8 horas, no mínimo, ali. Depois você vai avançando para um de 10, para um de 12 e você vai evoluindo, você vai percebendo também que o propósito do jejum vai te fazer crescer em todos os âmbitos. Existe um gomo do fruto do Espírito chamado domínio próprio, que você só acessa ele através do jejum. Conseguir dominar as emoções, porque é muito fácil a gente querer dominar lá fora, o externo, mas dominar o interior. Esse gomo do fruto do Espírito, chamado domínio próprio ou autogoverno, ele é forjado através do jejum, tá? Então, Deus, ele vem convocando sempre os homens e as mulheres para o arrependimento através da consagração, através do jejum. E esse chamado, ele continua nos dias de hoje. A gente avança um pouco aí o tempo, vai para o tempo de Jesus, na história bíblica. E aí
os discípulos de João Batista chegaram e perguntaram, mestre, por que nós precisamos jejuar? E os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus pegou e disse assim, olha, enquanto o noivo está, enquanto Jesus estava ali, os discípulos estavam em festa, em alegria. Mas haveria de chegar um tempo que eles iriam ter que jejuar. Ou seja, depois que Jesus subiu, voltou para os céus. Então este já é um tempo do jejum. Para quem lida com o mundo espiritual, existem alguns processos de libertação que só acontece através de estar revestido em jejum. Quem trabalha muito expulsando o demônio em áreas de libertação espiritual, existem algumas batalhas que só é vencida através do jejum e da oração. Então entenda que algumas libertações pessoais você vai poder viver e experimentar através de jejum e oração. Eu quero crescer um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais, eu quero quebrar em mim um vício, eu quero quebrar em mim algo. Jejum é uma arma poderosa. Orar e jejuar vai te fazer romper e até o processo de autolibertação vai te fazer crescer, entendeu? E você vai vencer mais a guerra interna. Nós não precisamos jejuar apenas por nós mesmos. Nós também podemos jejuar em prol dos nossos filhos, em prol de cobertura espiritual, em prol da nossa família. Então, quando você está ali pagando um preço em sacrifício, o mundo espiritual ele está se movimentando a teu favor, tá? Então, vamos lá. Parte 1. Por que Deus nos chama para jejuar? O jejum ele não serve para convencer a Deus, entenda isso. Você não vai começar um jejum para poder você convencer a Deus de que você é filha. Não é sobre isso. Muitos acreditam que através do jejum vai fazer Deus agir mais rápido no teu cenário, na tua situação. Porém, a Bíblia nos mostra uma outra realidade. O que é que o jejum faz? O jejum intencional, um jejum espiritual, ele vai quebrantar o nosso coração, nos tornar mais sensível ao Espírito. Ele vai silenciar a nossa mente. Sabe, pessoas que vivem muitas guerras mentais, ansiedade, estresse, preocupações desnecessárias, autossabotagem, procrastinação. Jamila, ajuda em tudo isso? Ajuda. Quando começa a doer aqui na tua barriga, você vai começar a ensinar para o teu interior que quem governa sobre você é a tua escolha. Entende? Então você vai começar... Deus te abençoe, Will. Depois a gente tem que marcar para fazer uma visita. O jejum, ele quebranta o nosso coração. O jejum, ele silencia a nossa carne. O jejum, ele fortalece o nosso espírito. Quando você enfraquece a carne, você está fortalecendo o espírito. Você está alimentando o teu espírito. O jejum, ele também aumenta a tua sensibilidade à voz de Deus. O jejum, ele vai também te ajudar a se posicionar mais. Então, o que é que a gente aprende com o jejum? O jejum é um ato de dependência. É como você pegar e dizer assim, Senhor, eu preciso mais da tua presença do que do alimento. E eu vou entregar uma chave aqui para vocês, que quando eu estou jejuando, fazendo alguns jejuns mais profundos, eu sempre digo para o Senhor, Senhor, que a minha fome por ti seja sempre maior do que a minha fome por comida.
que a minha fome por ti seja sempre maior do que a minha fome por comida. Nós estamos vivendo desenfreados pelo comer, pelo industrializado, e o corpo parece que vai morrer quando passa um pouquinho das horas de comer. Mas quando você entra numa caminhada de jejuar, de abrir mão, dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor trabalhe no meu interior. Eu quero crescer em raízes em ti. Eu quero iniciar esse jejum com um propósito de que o Senhor venha blindar a minha mente, limpar o meu coração. Avalia o que é em você que você não tem conseguido romper sozinho. E você vai ver que através do jejum e da oração você vai conseguir vencer. Então é você trazer, pega essa chave. Senhor, eu preciso mais da tua presença do que o alimento. Então, uma frase que eu trago é essa. Senhor, que a minha fome por ti seja sempre maior do que a minha fome pela comida. E aí eu vou te trazer, olha, exemplos bíblicos. Pega essa chave aqui. Moisés, ele jejuou antes de receber a lei. Esté, para salvar todo um povo, ela levantou um jejum coletivo. Não foi só ela, foi ela e todo um povo. Daniel, em busca de entendimento, de crescer, de Deus se revelar para ele jejuou buscando entendimento. Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele fez um jejum de 40 dias. Então a gente para e pensa, se Jesus, o perfeito, santo, puro, que não tinha erro nenhum, ele jejuou. Imagina nós, perebentos, cheios de defeitos, cheios de pontos a ajustar, com uma natureza pecaminosa que precisa se alinhar, que precisa experimentar o novo de Deus. Como é que a gente não entra com essa disciplina? Entende? Então, esse nosso propósito, eu estou te trazendo o contexto nesse primeiro momento, da importância do jejum. Agora eu já vou avançar para a próxima parte, que é para não ficar muito longo. Por que estamos fazendo um jejum específico em prol das nossas crianças? Por que, Jean? Porque nós precisamos revestir e cobrir as nossas crianças no mundo espiritual. Jean, nesse jejum eu não vou poder colocar nada sobre mim? Pode, você pode escrever. Você pode pedir ao Senhor: Senhor, eu quero crescer mais, tira de mim o que não te agrada, tira de mim o que entristece teu coração. Se você tem algo específico que você quer pedir, você pode pedir, mas eu quero que você coloque nesse jejum também e esteja durante o dia, durante essa noite, lembrando, intercedendo pelas crianças. Senhor, cobre as crianças, livra as crianças da morte, livra as crianças de acidente, livra as crianças da enfermidade, guarda a mente das crianças, entende? É você buscar, estar ali intercedendo pelas crianças. Não só as tuas, mas as crianças de Conceição do Coité. Quando o Senhor colocou esse desejo no meu coração, primeiro foi sobre as crianças da escola, sobre os alunos da escola. E depois, lá no momento da oração, eu fiz não só sobre os alunos da escola. Vamos orar por todas as crianças de Coité. Vamos pedir ao Senhor e clamar pelas crianças de Coité. As crianças estão vivendo uma enxurrada, uma guerra espiritual ferrenha, com a intenção de inverter os valores. Vocês já ouviram falar agora na modinha que está tendo de formar aura? Uma bobagem de crianças se balançando, fazendo movimentos com a mão, se jogando pelo chão. E os pais desapercebidos, as famílias desapercebidas. Nós precisamos nos despertar e clamar pelas nossas crianças. E vou dizer algo a você.
Vocês já ouviram falar desse negócio aqui? Deixa eu perguntar primeiro. De forma áurea, terrível. É como que a sociedade ela está cada dia mais aquém da margem do que deve ser vivido. E se nós não nos despertarmos clamando pelas nossas crianças, o que será dessas crianças? É algo terrível. Nas escolas, com certeza, escolas de crianças maiores, esse assunto tá virando modinha. Então, nós precisamos blindar nossas crianças. E Jesus Cristo, ele tem um grande interesse nas crianças. E o inimigo também. Sério, Jean? Sério. Eu vou rasgar o verbo aqui de coisas do mundo espiritual. Posso? Acho que eu nunca fiz uma live falando tanto assim sobre o mundo espiritual. O adversário da tua alma, ele é o maior interessado na tua criança. Por quê, Jean? Porque se ele consegue mexer na identidade da criança, mexer na mentalidade da criança, ele consegue mudar todo um contexto mundial. Se consegue inverter os valores, ele vai conseguir também tirar os princípios. O objetivo é esse. Você tá pensando que o inimigo, ele tá preocupado com você quando você se posiciona? Tá, porque ele não quer que você vá pro céu, quer que você vá pro inferno. E por que sobre as crianças? Porque a criança é o futuro da geração. O futuro, o amanhã, tá na mão das crianças. Se nós temos crianças blindadas, teremos crianças adultos que vão guerrear pelos princípios e valores que nós entendemos que são métrica de vida. Mas imagina se tem uma geração aí cheia de informação, que acessa tudo quanto é conteúdo, a mente toda bagunçada, vai querer aprender o que da vida? Nada. Nada, não vai querer saber nada da vida. Ou nós nos acordamos hoje para nos posicionar em prol das nossas crianças e percebamos a guerra que nós estamos vivenciando para protegê-los. Ou então, minha amada, quando você for se levantar e a tua ficha cair sobre a importância de cuidar da tua criança, já foi, o tempo já passou. Quais são os ataques que estão vindo para as crianças? Estão vindo para a infância? Uma confusão de identidade, é ou não é? Os desenhos hoje estão confundindo já. Você já parou para perceber? Coloca malícia mais nos teus olhos. Sério, Jean, sério. Olha pro desenho. Bonequinho de cabelo azul, bonequinho de cabelo rosa. Tomara que eu não seja cortada aqui, derrubada aqui essa live. Veja que não tá nem mandando, quase não tá subindo gente. Bonequinho de cabelo azul, bonequinho de inversão de valores. É para começar a cauterizar na mente da criança que isso é normal. Erotização precoce. Ambientes que têm crianças, quando toca uma música, é música de criança ou música de adulto para a criança dançar? Pare e observe. Aonde você está levando sua criança? Qual é a música que anda na boca da tua criança? Qual é o personagem que a tua criança está assistindo nas redes sociais? Então confusão, tá confundindo a identidade da criança, um desenho. Você já parou você tá sabendo também que tem desenhos, hoje uma leva aí de desenhos que estão fazendo feitiços nos desenhos? Ensinando crianças a serem bruxos? Não estava no meu foco do conteúdo para trazer para você. Mas eu quero que você entenda que
O adversário da tua alma, ele não brinca de ser adversário. Tem um inimigo, sim, levantando aí, se posicionando. E você tá fazendo o quê? Dormindo no berço esplêndido da confiança? Achando que o mal não vai bater na porta? Vamos proteger, porque ele não vai bater mesmo não. Porque nós estamos posicionadas, acordadas e vamos proteger nossas crianças. O excesso de tecnologia, crianças ansiosas. A ansiedade, gente. Crianças precisando tomar medicação. Depressão infantil. Você nunca ouviu falar de crianças próximas depressivas? Rebeldia. Quantas crianças rebeldes? Por vício de jogo. Perda de valores. Amados, nada disso é um problema social. É uma batalha espiritual que está por detrás acontecendo. Porque a nossa criança representa a geração futura. Se é uma geração... Veja, é fácil a gente ver uma criança abrindo um livro para ler e amando o livro. Primeiro tem que começar de casa, sim. Mas existem ambientes hoje escolares que nem livro mais usa. Que tá obrigando a criança a ter celular. Que a agenda hoje é no celular. Tipo, tira cada vez mais as crianças do papel. Ah, Jamila, você tá desatualizada. Tem nada não, me deixa assim mesmo. Vamos pro modelo arcaico. Um pouco mais. Vamos tirar um pouco mais essas crianças das telas. Quando você se posiciona para você proteger sua criança, você também está protegendo o futuro dos teus filhos. Que talvez você nem esteja lá no futuro, mas se você proteger agora no presente, você está protegendo lá. Aí talvez você pare e pense assim, ai, Jean, mas meu filho ainda é pequeno. É justamente porque ele é pequeno que você deve orar. É justamente... Ai, Jean, você já quer que eu pense num futuro? Quero sim. Vim aqui te acordar para isso. Porque o inimigo, ele tenta atacar antes que o propósito floresça. Quantas pessoas estão hoje travadas, adultos? Talvez você também seja hoje travada em uma área da tua vida que você até deseja fluir, mas não consegue fluir. Porque lá atrás, quando é criança, você foi travada para quê? Para você não viver o seu propósito. Por muito tempo atrás, tinha uma capa de timidez sobre a minha vida. Nunca na galáxia que você ia ver Jamila abrir uma live assim, meio que descabelada, e só vindo aqui e rasgando o verbo e falando, porque a timidez falava mais forte. Eu entrava muda e saía calada. Eu precisei quebrar essa capa e não foi fácil. Mas imagina se não seria muito mais fácil se tivesse alguém me incentivando. Diva, Vão me conhece, sabia como eu era pequenininha, quase não abria a boca para falar, cheia de vergonha e de timidez. Quanto a timidez não me atrasou e me impediu de viver o propósito que o Senhor tinha na minha vida. E eu quero que você pare e pense sobre você. O quanto você ainda não está vivendo os planos do que o Senhor reservou para você, porque tem uma camada, uma máscara, uma capa que está te impedindo de viver aquilo que Deus reservou, escreveu lá dos céus para você. Você está pensando que é só uma vergonha? Não. Porque se Deus me deu um chamado para comunicar e eu não estou comunicando, eu não estou vivendo o meu propósito dentro de mim, não tá bom. E vidas lá fora não estão acessando aquilo que era para eu ser instrumento de acessar. Faz sentido para você? Para e pensa.
Aí Deus foi e te deu um chamado para prosperar. Aí o inimigo vai e coloca o que na tua vida? Escassez. Corta. Aí você vive ali escassa, passando por dificuldade, por aperto. Mas Deus te deu um chamado para prosperar. Só que aí você não se posiciona, não vai quebrar essa barreira. Aí Deus te deu um dom para louvar. Você canta lindo, mas você só quer cantar lindo dentro de casa. Você tem vergonha. Entenda que você não só nasceu para acordar, trabalhar e viver uma vidinha, construir uma família. Tem algo maior. Talvez você tenha um chamado para intercessão e tantas outras coisas. Entende? Senão eu vou voltar aqui pro foco, senão eu vou desviar para outro caminho aqui. E a live tem que terminar na instante. Então, amada, para e pensa. Cobre a tua criança. Ora pela tua criança. Ora pelo futuro da tua criança. Ora pelas amizades. Jamila, minha filha só tem 12 anos. Ora pelo futuro. Senhor, eu quero declarar um marido abençoado, cheio da tua presença. Os amigos, você precisa declarar, profetiza sobre o futuro da tua criança. Profetiza sobre a escola, seja presente na escola, vá para as reuniões de unidade, vá para todos os eventos, acompanhe de perto o trabalho da escola, procure saber, procure se informar, porque aí você vai descobrir se tem algo que está sendo sutil entrando no coração da tua criança, ou do teu adolescente. Ou do teu jovem, eu não sei qual é a idade da tua criança, mas você precisa entender. Presta atenção nisso também. A escola, ela é um campo espiritual. Muitas vezes nós pensamos somente na escola como um lugar de ensino. Na Bíblia, ensinar sempre esteve ligado à formação de caráter. Então, quando a gente para pensar, ambiente escolar vai ensinar. Mas a Bíblia fala que ensinar está ligado à formação do caráter. Veja, aquele versículo, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando se envelhecer não se desviará dele. Ensinar é o quê? Forma caráter. A escola, ela influencia. Em que, Jean? Nos valores, influencia no comportamento, influencia no relacionamento, influencia na visão de mundo. É por isso que nós precisamos cobrir as escolas de oração. É por isso que nós precisamos estar posicionadas, chegando perto, chegando junto, procurando saber o que está acontecendo. Acompanhando quais são as amizadezinhas da tua criança. Vamos falar aqui mais dos adolescentezinhos. Você precisa estar próximo, perto, acompanhando. Jean, sobre o que eu vou orar pela escola? Você vai orar sobre a direção, sobre a coordenação, sobre os professores. Olha só, gente, olha a equipe que compõe uma escola. Direção, coordenação, professor, auxiliar, merendeira, porteiro, crianças, famílias, tudo isso influencia na tua criança que está dentro da tua casa, porque ela participa de um meio social. Amém, Von? Como seria bom se muitas pessoas permanecessem na live assistindo, né? Porque muitos passam assim e saem correndo. Motorista, todas essas pessoas são pecinhas do quebra-cabeça da tua criança. Vai influenciar positivo ou negativamente. Então nós precisamos estar orando para que o Senhor traga pessoas profissionais que escolham a área da pedagogia, da educação, não só como um meio financeiro de recurso. Porque também algo está acontecendo hoje. Infelizmente, muitos professores estão se tornando professores. Não é por vocação, nem por chamado, nem por amor.
é por querer ter um meio mais fácil de acessar, porque pode fazer um curso EAD e consegue entrar ali e tá recebendo, mas não quer pagar o preço, não quer ser um mestre. Para pensar, ensinar é formar caráter. Glória a Deus. Essa área precisa ter amor. Por que amor, Jean? Porque se tiver amor, quando vier o desafio, quando uma criança desregular, quando vier uma criança com comportamento rebelde, negativo, ela vai conseguir, através do amor, pedir ajuda a Deus. Independente da religião, vai pedir ali ao Senhor um direcionamento. E vai levar algo, um brando. Quantas professoras marcaram a tua vida de forma positiva? E quantas professoras marcaram a tua vida de forma negativa? Só que hoje tem uma enxurrada muito maior de gente se envolvendo com a criança. Então nós precisamos buscar, orar, pedindo, Senhor, abençoa a professora da minha criança. Abençoa, Senhor, cada pessoa que toca na minha criança durante o dia. O motorista, o faxineiro, o porteiro, a merendeira, quem for, gente, você precisa orar. Pede a Deus, para Deus colocar amor, um coração cheio de temor. Porque às vezes os pais não conseguem destravar alguma coisa da criança em casa. Mas vai ser lá na escola, lá no ambiente escolar, que aquela criança vai ouvir alguém e vai confirmar aquilo que você está ensinando todo dia em casa e vai virar uma chave na vida da tua criança. Então entenda que quando uma escola ela é sustentada em oração, Deus libera paz, Deus libera sabedoria, Deus libera proteção. Quando você assume o papel de interceder pelos coleguinhas, pela equipe, sabe? Deus vai trabalhando também. O mal vai perdendo a força. Quando você está em casa influenciando a sua criança e dizendo, filha, filho, cuidado com as amizades, seja esforçado, esforçada, para que tudo te vá bem na vida, porque você está ensinando todo dia. Sabe aquele ditado, a gente fala 500 vezes, aí não escuta. Aí uma pessoa vai lá e fala uma vez algo diferente do que você falou e entrou na cabeça. Então você precisa estar ali cobrindo sua criança, cobrindo o pessoal que tem envolvimento com a criança. Fechou? Vamos para a parte 4. Deixa eu avançar aqui. A família é o primeiro altar. Deus nunca entregou a educação espiritual dos filhos primeiro à escola nem à igreja. Meu Deus, o negócio tá estreito agora. Começou a pegar aqui pesado. Vai pegar fogo. Já botaram uns foguinhos aí, já foi prevendo. Maravilha, Mai, que bom que você estava precisando. Amada e amado, Deus nunca entregou a educação espiritual à igreja, nem à escola. A educação espiritual do teu filho pertence aos pais. Em Deuteronômio 6, diz assim. Deixa eu abrir aqui, porque esse é forte.